Você falou para eu te lembrar para falar do maior pecado que é contra o Espírito Santo. Isso é uma pergunta que o pessoal faz muito, né? É. Padre, todo pecado tem perdão? A pergunta, você tem que falar assim, depende. Depende de quê? Se a pessoa arrependeu. Se a pessoa está arrependida, todo pecado tem perdão. E o que é arrepender? É convertio. É você mudar de mentalidade, mudar de caminho, né? Todo ser humano tem jeito, padre? Todo ser humano tem jeito, né? Porque no coração de todo ser humano tem essa aqui que eu li aqui, né? Tem essa sede de Deus, ela quer buscar a Deus. Qual o pecado que não tem perdão? Contra o Espírito Santo. As pessoas interpretam, que não entende, que se você peca contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão. Mas qual é o pecado contra o Espírito Santo? É você ficar contra o Espírito Santo, que quer fazer na nossa vida uma obra de salvação, uma obra de redenção. Ele é chamado de Paráclito, ou outro Paráclito, né? Jesus, quando está lá na sua ascensão, ele vai dizer para os discípulos assim: não vos afaste de Jerusalém, até que eu vos envie o outro Paráclito. Ou seja, o Espírito Santo, ele mora em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E no Veni Creator, um canto antigo da igreja, nós temos lá chamado o Espírito Santo de nosso advogado. Pense bem, Vilela. Você foi acusado de um crime. Sim. Está o juiz. Está o advogado do seu lado. O juiz diz: você é o advogado de defesa? Sou. Eu vim aqui provar que o Vilela não cometeu o crime. Você fala assim: não, cometi sim. Por que você está falando isso aí? O advogado, pelo amor de Deus, fica quieto. Fica quieto. Não, ó, juiz, esquece o advogado. Eu cometi. Você vai ser o quê? Condenado. Lógico. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É você abrir mão da graça do Espírito Santo na sua vida para a sua salvação. Se você fica contra o seu advogado, qual que é o final? A condenação. Aí não há salvação. Esse pecado não há perdão. Você fecha o coração à proposta de Deus que passa pela unção do Espírito Santo. Entendi. Tá vendo? É um pecado de negação, né? Agora ficou claro para mim. Aí vem a questão que é outra pergunta. Já responde com essa. Que alguém poderia perguntar: ô padre, Deus manda alguém pro inferno? Não. A pessoa, ela se condena ao inferno. Quem é que se condena ao inferno? A pessoa que está em pecado mortal, ela não quer se arrepender, ela não se arrepende, ela se fecha de Deus, ela diz não a Deus. Ela diz não a Deus nessa vida, na próxima vida ela continua dizendo não a Deus. É a pessoa que escolhe o caminho da condenação. Sem presunção, né? A pessoa que quer se salvar, sem presunção, com esforço da graça, mas aceitando a proposta da salvação do Senhor. Né? Tem até uma frase de Santo Agostinho, rapidinho, que ele vai dizer assim: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Quer dizer, Deus te criou sem você, mas para você ser salvo, ele precisa de você, de quê? Da sua abertura, da sua doação, né? Da reta intenção. Fala, Léo. O Samuel Salomão tem uma pergunta aqui, padre. Na verdade é um pedido. Padre Christian, sua bênção. Comente como foi a repercussão quando o senhor lutou contra a ideologia de gênero em Divinópolis. Parabéns e se posicionar, o senhor é um grande pastor. Foi um pandemônio, né? Ah, é? Uma confusão danada. Na verdade, eu comentava ali, até bom a gente entra nesse assunto para as pessoas entenderem o posicionamento da igreja. Então o Papa Francisco, cito o Papa Francisco, porque foi ele que falou um pouco abertamente sobre a ideologia de gênero, né? Então me refiro a ele. Houve uma história que aconteceu numa escola onde um casal estava vivendo uma situação de trisal. São 3, né, no relacionamento. E aquilo começou a mexer ali com a escola, uma confusão danada. E a escola levou um profissional, acho que foi uma mulher, para falar sobre essa questão. O problema que surgiu aí é que a pessoa falou como se fosse uma coisa muito normal e que os jovens podiam pegar esse caminho, etc. Os pais ficaram horrorizados. Falaram: padre, porque na escola eles estão ensinando que isso pode. Então o meu filho está com uma menina, daqui a pouco está com 2 aqui em casa, ou está com 3, leva 2. Como que vai ser isso? Aí só que ela não me falou o nome da escola.
E como a gente tem uma Foz mais abrangente, as missas são mais cheias, eu comentei na igreja assim, falei, gente, vocês precisam, os pais, acompanharem o que os seus filhos têm escutado na escola, principalmente a respeito de trisal, a respeito de ideologia de gênero, etc. Foi uma fala bem sem citar. Só que virou um pandemônio, porque as pessoas começaram a procurar que escola que era, a escola levou para um outro caminho, aí o pessoal que era que tinha, né, mais a culpa no cartório e veio pra cima de mim tentando, essa é uma estratégia deles, né, eles levam pra outro assunto, aí não, o meu bispo na época, Dom José Carlos, falou, padre, saiu do que o senhor falou, agora eles estão atacando o senhor mesmo, a sua pessoa, estão atacando a igreja, estão inventando não sei o que, virou um pandemônio, só que estava em Divinópolis, né, aquele miolinho ali, só que eu publiquei algumas coisas, assim, pro pessoal ficar tranquilo, que nisso aí eu aprendi, se eu tô calejado, me machuca mais não. Já me machucou bastante, mas hoje não mais. E eu conheço muita gente fora. Então isso começou a ganhar repercussão fora, que as pessoas ficaram indignadas com a repercussão. Mas foi um auê. Mas aí se resolveu no final, pessoas cansaram, né? O bispo pediu que eu fizesse uma retratação aos professores que se sentiram ofendidos, porque eles levaram para o lado que eu estava falando que todos os professores ensinavam teologia de gênero, eles estavam pervertendo as crianças, como se fosse todos os professores. Então, os professores ficaram contra a minha pessoa, que eles não entenderam o que eu disse. Na verdade, a minha mãe é professora, eu sou professor, nunca eu ia, né? Falar mal dessa classe. Mas eles levaram para esse lado. Mas foi bom, foi uma oportunidade da gente refletir sobre a ideologia de gênero, que está aí, né? Tem os que acreditam nela, tem os que pregam a ela, mas que não vem em encontro com a nossa doutrina cristã. Depois você pode procurar no YouTube, no Google, se você quiser procurar, você acha com facilidade. O Papa Francisco já falou 7 vezes sobre a ideologia de gênero, dizendo, palavras do Santo Padre, que ela é perigosa, perniciosa, ela é antifamília e é demoníaca. Quer dizer, pro Papa chegar, o Santo Padre, colocar, né, ele acha isso com facilidade. E essa expressão, ele viu o mal que estava fazendo. Agora vem a pergunta, ô Vilela, que as pessoas não entendem. O que é a ideologia de gênero? Eu não vou entrar aqui nos documentos, nas pessoas que falaram, só na tese deles. Para quem defende esta tese, eles dizem o seguinte: a gente respeita a tese deles, mas não é a nossa. Eles têm que nos respeitar também. Na cabeça quem prega a ideologia de gênero, não se nasce homem e nem mulher. Você nasce pessoa. E torna-se. Então eles vão dizer, não, homem e mulher é uma construção social. Uma coisa é o genital. Outra coisa é o seu gênero. Então, o que eles dizem? Que não existe menino. Existe uma pessoa com pênis. E não existe menina. Existe uma pessoa com vagina. E a pessoa ela vai se tornar o que ela quiser quando ela crescer. Tanto é que as pessoas acharam que seria somente a questão... Hoje em dia você pode procurar aí que você acha tudo que eu estou falando. Não é? Tá aí, ó. Tá vendo aí? Ó, esse é uma, ó. Ideologia horrível que ameaça a humanidade. Olha a voz do Santo Padre. Tem outra aí que fala que a ideologia de gênero é demoníaca, que fala assim, só o mal para implantar isso. Então, o que o da ideologia de gênero vai dizer? Né? Que não existe homem e não existe mulher. É tudo uma construção. Só que o problema, se ficasse apenas no âmbito humano, já era, aqui para nós, uma desgraça. Mas foi para todos os âmbitos. Então nós temos hoje inúmeras definições onde a pessoa se auto-intitula aquilo que está na cabecinha dela e todo mundo, praticamente como eles pensam, tem que aceitar aquela realidade. Exemplo, eu não estou falando aqui apenas de um homem, né? Por exemplo, que ele fala homem trans, etc., que eu não domino muito essa nomenclatura deles. Mas a gente vai na internet hoje, procura, você vai achar inúmeros casos de pessoas que se identificam da ideologia de gênero com animais e com plantas. Olá. Essa semana eu vi uma moça no Instagram, ela falou que ela é um coati, ela descobriu que ela tem uma essência de coati. Tem um rapaz que descobriu que é um lobo, à noite ele sai pelo mato, a mãe tenta pôr dentro de casa, ele quer ficar debaixo das árvores. Léo, procura isso que você acha muito. Você descobriu alguma coisa assim? Você à noite vira outra coisa? Não, eu costumo dormir à noite, né? Mas eu ainda não tive essa descoberta. Também não tô procurando sobre. Tá bom. Vai que eu acho, né? Eu sou corintiano, me identifico como sofredor.